tudo bem? Elvis Presley está vivo. Bem que muita gente desconfiava. 35 anos depois de sua morte, ou do que alguns admitem como tendo sido a sua morte, o rei do rock enche estádios e ganha muito dinheiro. Até hoje, ele é o artista com o maior número de discos vendidos em todo o mundo. Mais de 1,5 bilhão. Nem os Beatles, nem Michael Jackson. As músicas, os filmes, as relíquias de Elvis continuam a render uma verdadeira fortuna aos herdeiros. E ainda hoje, a cidade de Memphis, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, se tornou um sítio de peregrinação quase religiosa. Pela primeira vez, os objetos pessoais de Elvis saíram de Memphis para uma exposição. A Elvis Experience está em cartaz no Shopping Eldorado, aqui em São Paulo, com 16 ambientes, cerca de 30 vídeos e mais de 500 objetos de Elvis. Mês que vem, a começar no dia 6 em Brasília e depois no dia 8 em São Paulo e 11 no Rio, será possível assistir a um espetáculo Elvis in Concert. É como se você estivesse, digamos, em Las Vegas, com Elvis à sua frente. Sobre a exposição e o mito Elvis Presley, mais do que nunca vivo, eu converso com o Rafael Reisman, que é presidente da Toolshare, empresa que trouxe a exposição para o Brasil, e vamos falar também com o editor de entretenimento do R7, Odair Braz Júnior. Ele já esteve em Graceland diversas vezes e escreveu um livro sobre o rei, biografia musical Elvis, lançado em 2004 pela editora Abril. Mas antes, vamos ter uma ideia da exposição no Brasil, a primeira fora de Graceland. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Os ambientes da exposição foram montados de forma cronológica e abrigam mais de 600 peças do eterno rei do rock. Na entrada, um mergulho na infância de Elvis. Na parede, a certidão de nascimento, a réplica da casa humilde onde morava, o boletim escolar e a calça que passou de pai para filho antes da fama. A sala seguinte representa a gravadora que descobriu o talento de Elvis quando ele tinha apenas 18 anos. O material é a primeira vez que sai lá dos Estados Unidos, lá de Graceland, na casa do Elvis. E 60% dessa exposição é feita de materiais que nem lá em Graceland foram mostrados. E olha só, a exposição também conta com peças que fizeram parte do cotidiano de Elvis Presley, como esta moto, Harley Davidson, de 1976. Ele a comprou 9 meses antes de morrer e usou por pouco tempo, apenas 166 quilômetros rodados com ela. Walk like an angel. Outras 2 máquinas dele também impressionam, como o conversível vermelho usado no filme Feitiço Havaiano, de 1961, além de joias, perfumes, cartões de crédito e outros objetos bem curiosos, como a TV baleada pelo astro. As extravagantes roupas de show não podiam faltar. Um closet enorme foi montado só para elas. Ele gostava de usar esse tipo de vestimenta, porque primeiro é uma homenagem ao karatê, isso aqui é um kimono, né? Lembra um kimono, e essa capa remete ao herói predileto dele, que era o Capitão Marvel. We can't go on together with suspicious minds. Outro fã que aproveita cada minuto da visita é Álvaro Martins, o Elvinho, cover de Elvis Presley há 11 anos. Eu já respeitava Elvis, depois que eu entrei aqui isso triplicou e ele merece todo o respeito e todo o carinho do mundo. Rafael Reisman, como é que você conseguiu trazer uma espécie de Graceland para o Brasil? Eu ainda estou tentando explicar isso para mim mesmo. Primeiro, Você também já esteve em Graceland? 8 vezes esse ano. Esse ano? Esse ano, Ah, bom. nos últimos 12 meses. Na verdade, a gente vem trabalhando no Elvis Experience desde o dia 16 de agosto do ano passado, que foi o 34º aniversário da morte do Da Elvis. suposta morte. É. Da suposta. Não é isso, Odair? Suposta, É. Suposta. Não há nenhuma certeza. Ninguém Não, viu, ainda né? não.
Tem uma foto dele no caixão, né? Mas tem até rumores sobre essa foto. É? Não, ela é verdadeira. Pelo que eles dizem, ela realmente é verdadeira. É verdadeira. Eu tive em Graceland uma vez e posso garantir que ele está vivo. Tá bom. Bom, vamos lá. Então você está há um ano tentando trazer essa exposição para o Brasil. Não, a história começou da seguinte forma. Nós fomos, na verdade, lá assinar o contrato do Elvis in Concert, que é essa turnê que você comentou, que vai vir em outubro. Está quase toda esgotada. É um sucesso impressionante. E nesse processo de ir lá assinar o contrato, me ofereceram, obviamente, fazer um tour na casa. E eu falei, não, óbvio, eu quero muito conhecer a casa. E a arquivista, a mulher responsável pelas coisas do Elvis, fez esse tour comigo na manhã do dia 16, uma multidão lá fora esperando para entrar, e nós passeamos. Quando você visita Graceland, você percebe que não tem tanta coisa de Elvis fora os móveis e a casa em si. Lá atrás você tem roupas, você tem discos de ouro. Discos de ouro. Tem os carros. anexozinho Fora do jardim. Mas não é uma quantidade monstruosa de coisas. E no final desse tour eu perguntei para a Andy, isso aqui é tudo do Elvis? Ela falou, não, isso aqui é 9% do que Elvis tem, está exposta no acervo, no que o público consegue ver. Vem cá, onde é E que aqui, segundo você diz aqui no seu prospecto, mais de 600 mil pessoas visitam a mansão de Graceland todo ano. É a segunda casa mais visitada no mundo depois da Casa Branca. Sendo que na Casa Branca ninguém entra. Ninguém entra. Priscila me falou agora, quando ela veio, não que... tem nenhum rock and roll, não tem. Não. 18 milhões de pessoas já visitaram Graceland desde que abriu. É um número muito grande. Mas E tem uma coisa muito interessante, só não quero interromper, mas é um fato impressionante para mim, quando eu fui lá num dos aniversários, agora não me lembro de quê, que na fila, metade das pessoas na fila vinha do Japão. japonês. Os japoneses adoram. Como é que é isso? Os japoneses adoram Elvis. O Elvis tem alguns focos de fãs no mundo inteiro, assim, né? O Brasil é o segundo maior, a segunda maior comunidade de fãs do Elvis depois dos Estados Unidos. É mesmo? Inglaterra tem muitos fãs, o Japão tem muitos fãs. Japão, Então ele tem alguns focos grandes assim espalhados pelo mundo, né? E japonês é louco pelo Elvis, assim, é impressionante. Assim, quando eu fui para Graceland, você vê muitos fãs japoneses lá. Mas você dizia que apenas 9% dos objetos do Elvis estão em exposição. E foi aí que tudo começou. Eu falei, não é possível que eu sou o único no mundo que pensou em fazer uma exposição do Elvis. E obviamente, pedi a palavra ao presidente de Grace. Falei assim, olha, eu não estou achando que eu sou mais esperto que ninguém, mas vem cá, é possível a gente falar de uma exposição? Não. Foi uma resposta dura e seca. Eu falei, tá vendo? Eu não fui o primeiro a perguntar. Eu falei, mas por que esse não tão ríspido? Porque a gente vem recebendo propostas há 30 anos. Louvre, Guggenheim, MoMA, Museu Nacional. Todos os grandes museus do mundo já fizeram propostas milionárias. Mas foi aí que ele deixou a deixa. Ele me deu a dica. Os maiores museus do mundo já pediram para a gente nunca quis. E eu, assim mesmo, insisti em fazer uma apresentação. Voltei um mês depois, no dia 17 de setembro, com uma apresentação que propunha que Elvis viesse para o país da Copa, para o país da Olimpíada. Primeiro eu vendi o Brasil nessa exposição. Era um PowerPoint de 120 páginas, muito completo. Vendi o Brasil, o momento financeiro do Brasil, e vendi o fato de não fazer a exposição no museu. Por isso que a gente fez numa tenda num shopping. Isso eu senti na reunião, já na hora que um alívio. O que acontece aqui em São Paulo é uma tenda num shopping center. Nós construímos uma tenda climatizada, você não diz que está numa tenda, mas numa área de fluxo popular. Elvis era um artista de música popular americana. Claro. Você não via Elvis no jet set com Marilyn Monroe, Beverly Hills tomando champanhe. Não, e provavelmente nunca foi a nenhum museu. Nenhum. Nunca foi a MoMA, nunca foi o Guggenheim, nada. Mas, inclusive, a Priscila falou isso no lançamento. Ela virou e falou assim, uma das coisas que mais atraiu a gente foi o fato de ser um lugar acessível à população. Claro, né? O museu distancia muito as pessoas e nós colocamos o ingresso a partir de R$20. Tá certo. Né? Então, é acessível, é de um artista popular. Vem cá uma coisa. Rafael, me diz uma coisa. Quem está indo lá é garotada ou é pessoas tudo. Assim do meu nível de idade, assim, de uma não. certa maturidade relativa? Eu tenho umas filmagens no meu iPhone, não vem ao caso mostrar, mas eu tenho exatamente filmado muitos jovens.
Jovens que eu digo é de 15, 16 anos, 17 anos, Assim como o Odair. entusiasmados. Quase isso. Como o quase Odair. isso. Você esteve lá, você deve ter visto Não, eu vi, que não é um... tem gente de todas as idades, porque vão os fãs mais velhos, mas eles levam os filhos, até os netos, que já são fãs do Elvis, que cresceram ouvindo Elvis, porque os pais ouvem, os avós ouvem e foram lá. Agora, desse acervo que você trouxe ao Brasil, e que a gente tem aqui algumas ilustrações, e vamos mostrar depois aos nossos espectadores, o que chama mais atenção? O que deixa o pessoal mais tempo parado em frente? Eu acho que é o American Eagle Jumpsuit, que é aquele macacão da águia, que está aqui na foto aqui mais para frente. Esse macacão aqui, tá na foto. Acho que tem a foto dela inteira aqui, ó. Esse aqui, ó. Isso aqui é uma beleza, né? É o santo sudário do Elvis Presley. Mas é verdade, é a roupa mais importante do Elvis, ela está no Brasil. O que isso mostra? Que a família realmente emprestou as peças importantes. Como esse telefone de ouro aqui. É a última vez que o Elvis falou no telefone, foi esse telefone que ele ligou para a tia dele, na noite que ele morreu, pedindo remédio para dormir. Era muito difícil para o Elvis dormir. Ele foi daí para o banheiro, e no banheiro ele faleceu, teve um ataque do coração. Esse telefone. Se diz, né? Se diz. Agora me conta o que se diz. E esse Cadillac cor-de-rosa aqui? Não, esse está aí com a foto ilustrativa de Graceland, mas é o Cadillac, você conta melhor do que... É o Cadillac que o Elvis comprou para a mãe dele, logo quando ele começou ali na carreira, nos anos 50 ainda, pouco depois da metade dos anos 50, ele comprou esse carro de presente para a mãe. É o Cadillac rosa, que é super famoso, todo mundo conhece, todo mundo fala dele. Ele fica lá dentro de Graceland, fica? Poucas pessoas sabem do que eu vou falar. Esse Cadillac pegou fogo. É mesmo? Esse Cadillac que tem hoje em Graceland é o segundo Cadillac que ele deu para a mãe. O primeiro Cadillac, eu não sei se você sabia disso, né? Sabia? O Cadillac pegou fogo. E aí ele deu um segundo Cadillac para a mãe. Idêntico. Óbvio, é um presente dele para a mãe, mas o primeiro pegou fogo. Os carros que vieram são a Ferrari e o MG, que estão aqui no livro. Os carros ficam no anexo ali em Graceland mesmo, né? Esses dois carros aí. Esses aqui, O MG ele usou no Blue Hawaii, qual é a tradução? É o Feitiço Havaiano. Feitiço Havaiano. E o de cima é Ferrari Dino, que o Enzo Ferrari fez para o filho que morreu, com o nome de Dino. E o Elvis foi o primeiro a comprar, o primeiro a chegar nos Estados Unidos. 74, foi um dos últimos carros comprados pelo Elvis. Agora eu me lembro bem que bem em frente a Graceland tem o avião dele. Tem. É Tem dois aviões, na verdade. Convair. Né? São dois aviões que ele tinha, né? Ele tinha o Lisa Marie. Lisa Marie. Que é o... E tem o Hound Dog. Que é um jatinho. Exatamente. Então os dois ficam ali em exposição, né? Tem os dois ali. Eu visitei. Também, assim... Então ali. É que ficam expostos ao sol, à chuva, né? Claro. Agora, me conta uma coisa. E o Elvis, para você, Odair, ele... Por que ele sobrevive? Assim, o Elvis ele fez tudo primeiro, tudo que ele fez primeiro que todo mundo. Ele comprou a primeira mansão, ele teve os maiores sucessos, ele foi o cantor que foi fazer vários filmes de sucesso. Tudo que ele fez na frente de todo mundo. Essa vida um pouco de exagero, comprando vários carros. Então, tudo que ele fez na frente de todo mundo. Mas e ele abriu o caminho para todo mundo ali, dali em diante. Rafael, não sei se você concorda comigo, mas isso não define o artista, o cantor. Não, como artista... Ele podia ser isso tudo, podia ser um extravagante. E como artista podia usar essas roupas alucinadas, bregas, né? Como artista e cantor, ele também é espetacular, assim. Ele não é que ele inventou o rock, ele é um dos pais do rock, ali ao lado do Chuck Berry, ali ao lado desses outros artistas que estavam ali cercando os Estados Unidos, Bill Haley, e ele tem uma voz incrível, ele tem uma voz sensacional. Vamos falar sobre isso depois? Tá claro. Sobre o artista. Antes, vamos ver um dos grandes sucessos desse gênio do rock, Suspicious Mind, que ele cantou no Havaí em 1973. We're caught in a trap. I can't walk around because
can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I'm saying, we can't go on together with suspicious minds, and we can't build our on suspicious minds. So if an old friend I know, somebody say hello, would I still see suspicion in your eyes? Here we go, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying. We can't go on together with suspicious minds, and we can't build our dreams on suspicious minds. Won't let our love survive, oh no. Oh, dry the tears from your eyes. Let's don't let a good thing die. Oh, never, never lied to you. No, not much. Yeah, we're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Estamos de volta com Rafael Reisman, da Toucher, e Odair Braz Júnior, do R7, para falar mais dele, do rei do rock. Mas antes, vamos ter uma ideia do show, o maior show da história do mundo, de um artista morto, que já foi visto por mais de 1 milhão de pessoas, o famoso Elvis Concert. Oh, see, TC Rider. Oh, see what you have done. I said, see, TC Rider. Oh, see what you have done. Girl, you made me love you now, later. What I said is to live me higher, like the sweet song of a choir, and you light my morning sky, a burning love. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, I said go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Johnny, be good. Voltamos a conversar com o Rafael Reisman, presidente da Toucher, e com o Odair Braz Júnior, que é do R7. O Odair estava tentando descrever para nós por que Elvis não morre. Então, Elvis, assim, ele tem algumas qualidades impressionantes, assim. Primeiro que ele era um cara bonitão, ele já tinha uma preocupação com o visual muito grande, e uma qualidade musical. Tupete. O tupete, as roupas que ele usou ao longo das décadas de Sempre foram extravagantes, bizarras. Sempre. E ele nunca, isso é uma frase da Priscila, ela falou assim, Rafael, eu nunca vi o Elvis Presley descer do segundo andar se não fosse absolutamente impecável. Se ele viesse buscar um copo de leite na geladeira, ele se arrumava. Ou ele pedia para levar o copo até ele. Mas você nunca vai ver o Elvis... E pijama e sandália japonesa. Ele era super ligado na aparência dele, o que mostra, né? Você não vê uma foto do Elvis. É verdade. Não. E a obra dele dele. E a obra dele é muito vasta. Mas vamos falar um pouquinho do cantor. Uhum. Não é? Então, assim, a obra dele é muito vasta. Ele gravou como cantor, assim, ele não compunha, ele não escrevia as letras. Compôs. Não, nunca compôs. Nada. Mas ele, assim, todas as músicas que ele gravava, era assim, ó, eu quero a música assim, assim, assado, e aí ele pegava as músicas de outros cantores e recriava e ela virava uma música dele.
E isso ele fez com várias músicas, assim, tanto que tem muita gente que regrava as músicas dele, mas assim, essa música é do Elvis, mesmo não sendo ele que escreveu. Que lançou. Exatamente. E a obra dele é muito vasta, porque ele passa por vários estilos. Ele passa por rock, ele passa por gospel, ele passa por música romântica, música italiana, e até bossa nova ele gravou. Gravou uma bossa nova. Então aí não foi um momento especialmente... mas é uma música bacana, assim, mas ele gravou uma bossa nova. E assim, a obra dele tem para todos os gostos. Assim, São né? 730 músicas. Algo em torno disso, fora gravações. 730 músicas gravadas por ele, é muita coisa. Mas a voz dele, ele era, digamos, ele tinha uma voz forte, ele era um barítono, não é isso? Mas ele podia chegar a tenor, não podia? Ele podia ir lá em cima. Sobre essas escalas eu não sou muito especialista. Mas assim, você pega do início da carreira dele, ele tem uma vozinha frágil, cantava ali, meio depois tímido. Ele vai crescendo, e a voz dele vai evoluindo ao longo dos anos. No fim da carreira dele, era incrível as notas que ele atingia, a afinação, era impressionante. Assim, ele mas de um ao mesmo espectro a tempo, outro. sem querer explorar os seus conhecimentos operísticos, ou daí, mas ele ao mesmo tempo também era grave, né? Ele não tem isso? Desculpe. Tem isso, ele chega... Ele gostava muito de cantar esse tipo de... nesse tom. Tanto que ele tinha uma pessoa na banda dele que ia a níveis baixíssimos, foi considerado até pelo Guinness o cantor mais grave do mundo. Assim. Que estava no back vocal dele. Era um dos back vocals dele. E o Elvis gostava muito. Ele brincava um pouco com isso, mas ele não conseguia atingir níveis muito tão baixos quanto esse outro. Quer dizer que ele brincava com a voz dele. Brincava. Ele sempre... Ele está comentando dessa pessoa que eu não sei se é o Joe Mosqueira. Não, é o J.D. Sumner. J.D. Sumner. Ele cantava, ele tinha uns back vocais que era ou o Imperials ou o Stamps Quartet. Sei. Quem está vindo para o Brasil no show é o Imperials. Quer dizer, enquanto ele está cantando no telão, tem um... O que fizeram, não sei se você quer falar sobre o show um pouco, mas o que é impressionante nesse show e os próprios membros da banda, que estão todos vivos, comentam, Rafael, é muito mais poderoso o show hoje por algumas razões. Você não tinha telão na época. Então quem ia ver um show do Elvis, ou sentava até a 10ª fileira, ou ouvia a gritaria da mulherada. Então Então as pessoas que sentavam na frente escutavam, porque o sistema de som também era muito ruim. Então você não tinha telão. Claro. Sistema de som muito ruim. E você não conseguia ver o artista. O que eles fizeram? Eles pegaram o show do Havaí, esse show que a gente comentou agora, e o show de Las Vegas, remasterizaram a voz do Elvis, retiraram os instrumentos, todos, e remasterizaram a imagem. Então o que você tem no Elvis in Concert? O Elvis digital em termos de qualidade de imagem, a voz também remasterizada em digital e a banda tocando ao vivo. Então o Elvis conversa com a banda, ele apresenta os músicos, ele manda o Ronnie Tutt abaixar a bateria, e o Ronnie abaixa a bateria. Então é uma coisa extremamente surreal, porque você vê uma clareza de voz do Elvis, aí é que tá, como você não vê em disco, nem mesmo em quem foi em show, por causa dessa remasterização da voz dele. Como foi gravado em track, que é separado, eles puderam ir na voz e trabalhar ela inteira. Então o Elvis in Concert, você vai sentir esses graves, com a qualidade de som de hoje em dia, de uma forma muito diferente. Agora, só uma outra questão. Eu tive lá em Memphis e vi a ligação, a familiaridade, a semelhança entre a música negra do sul dos Estados Unidos e o trabalho do Elvis, pelo menos na primeira fase. Então, ele tem, eu não sei qual é o papel que aquele famoso empresário dele, o Tom Parker, que na verdade era um holandês, não sei até que ponto o Tom Parker foi importante nisso, mas o próprio gingado dele aqui, as cadeiras dele, tanto é que ele era... Elvis the Pelvis. Era conhecido como Elvis the Pelvis. Né? Ele inventou isso também, né? Ele que inventou isso. Eu não sei até que ponto a música dele tem a ver com os spirituals dos negros americanos, com a soul music dos negros americanos. Esse rebolado dele tem a ver com a movimentação dos negros americanos. Até que ponto o Elvis eu já ouvi essa frase, ele é o primeiro branco efetivamente negro da música americana.
Ele tem totalmente a ver. Assim, o Elvis foi criado no meio no sul dos Estados Unidos, onde a população negra é a maioria. Ele não é do Tennessee. Mississippi. Ele é do Mississippi. Ele é Tupelo, mas ele, logo depois, quando ele era criança, ele mudou para Memphis, né? Mas que também é uma região... Ali pertinho. Exatamente. Então tem tudo a ver. Ele cresceu ouvindo música gospel na igreja, ele cresceu ouvindo, em meio aos bares de blues de Memphis. Ele ouvia tudo isso. Então, tudo Memphis isso é uma rua que só tem bar de blues. Exatamente. Até hoje. Mas Até hoje. em Tupelo, Mississippi, é uma Você região... É uma região de afro-americanos. Exatamente. Então, assim, 80% da população eram de afro-americanos. Menos de 15, 20, porque tinham outras divisões, eram de brancos. E foi ali onde ele nasceu. Então, ele nasce no meio dessa população com música gospel, que é onde ele teve realmente acesso à música, foi na igreja, porque ele ia muito com a mãe. E essa influência que marcou a carreira dele. Tanto que quando ele vai na Sun Records e grava o primeiro disco, se você escutar ele, a gente está tocando ele na exposição, você percebe toda a influência da música gospel negra americana nisso aí. E como é que foi a relação dele com os Beatles? Eles eram amigos? Porque os Beatles são fãs, eram fãs dele. Eles se respeitavam, assim, né? Mas ele... Pode falar. Tem até uma frase de John Lennon que diz que antes do Elvis não existia nada, né? Ele é o começo de tudo. Os Beatles são pós-Elvis. Sim, claro. Eles eram fãs, tanto que os Beatles tentaram encontrar com o Elvis em dois momentos e o Elvis não os recebeu, até que em Las Vegas... Era porque ciúme? Tinha uma rivalidade. Porque eles começaram a crescer muito mais do que o Elvis e o Nos rock anos 60, de uma forma diferente da dele. Mas o Elvis era um pouco resistente. Mas os Beatles, quando tiveram a primeira vez nos Estados Unidos, não foram recebidos pelo Elvis. Na segunda, eles foram na casa dele em Beverly Hills, do qual a única exposição, fora a nossa aqui hoje no Brasil, que tem qualquer coisa do Elvis fora de Graceland, está acontecendo em Liverpool agora, sobre o encontro que Elvis teve com os Beatles, que não tem foto, não tem vídeo, a não ser as pessoas que estavam lá. Então, eles encontraram uma vez em Beverly Hills, na casa do Elvis. Eles encostaram na mesa de sinuca, numa guitarra, numas folhas de papel, e é isso que está em exposição lá em Londres. É o encontro deles. Não se sabe se eles cantaram Eles música cantaram. do Elvis. Eles cantaram umas musiquinhas ali, mas disse que o encontro foi muito tímido. Meio frio. Tem uma passagem engraçada que, assim, o Elvis chega, eles estão todos sentados, os Beatles sentados, o Elvis chega, fica sentado ali e ninguém fala nada dos Beatles. Aí o Elvis fala assim, bom, gente, se vocês vieram aqui e não vão falar nada, eu vou subir. Aí, não. Aí eles tocaram e tal, enfim. Mas Tem essa famosa foto aqui, que é o Elvis com o presidente Richard Nixon, que tem umas histórias em torno dessa foto. É uma foto muito controvertida. Dizem que o Elvis foi cooptado ou convidado para dar informações confidenciais para o FBI sobre o mundo artístico. E que ele teria dito para o Nixon que o John Lennon fumava maconha. É verdade, não? Essa parte eu acho que é, mas eu não acho que essa foi a razão que o Elvis foi lá. O que eu sei da razão que o Elvis foi lá, inclusive só para aproveitar, essa roupa que ele está aí, está na exposição. Ah, é? E esse é o cinto que na coletiva de imprensa perguntou para ele se ele era tímido. Ele fala, como é que pode ser tímido usando um cinto desse? Você sabe... Ele olha o tamanho do colarinho. Mas você sabe que ele levou tímido com esse colarinho. Ele levou de presente pro Nixon nesse encontro uma 45 da Segunda Guerra Mundial. Então ele entrou na Casa Branca armado. É mesmo? E deu de presente pro Nixon essa 45. E o Nixon deu de presente para ele uma abotoadura e um distintivo que estão aqui na exposição, junto com a carta do Nixon, assinada pelo Nixon aqui. Ele falou, muito obrigado pelo revólver que você me deu e pela ajuda que você quer me dar. Mas a razão que o Elvis realmente foi lá é que ele queria ajudar o Nixon em campanhas de conscientização contra o uso de drogas ilícitas. Se teve algo por trás disso, eu não sei. Você sabe? Então, o Elvis queria ser um agente do FBI. Ah, ele queria? Ele foi pedir uma autorização para ser um agente do FBI para ele ajudar na campanha de conscientização contra as drogas. E esse fato, esse encontro, vai ter um filme sobre esse encontro.
Vai ser feito, já está em produção, início de produção, deve sair daqui uns 2 anos, imagino. Sei. Um filme sobre esse encontro, todos os bastidores do encontro, porque o Elvis chegou... ele não foi lá. Não foi marcado. Ele não marcou hora. Ele pegou um avião e foi. E, gente, estou aqui, quero ver o presidente. E o presidente recebeu ele. E ele pegou um avião de carreira nesse dia. Foi um avião de carreira, não foi exatamente. avião particular dele, nem nada. Ele Foi entrou no ele, avião. mais um amigo dele. E ele levou a arma no avião. Agora, vamos falar, ainda temos um pouco de tempo, vamos falar sobre a decadência dele. Ele, na verdade, foi um fim muito rápido, né? E ele se destruiu com a questão de tomar remédios em excesso, Medicamentos, né? isso. Medicamentos. Foi disso que ele Dizem morreu, que afinal. foi, O que dizem foi? os fãs que o fato da Priscila ter largado ele, que Ele pirou. Ele pirou. Eu não acho que é isso. Eu acho que a minha percepção é que a música no mundo estava em mudança, o Elvis já não era mais o mesmo Elvis. O momento que a música estava passando não faria ele ser o número 1 do mundo mais. Naquela altura, quem é que ia competir com ele? Os Beatles? Beatles, aí você tinha Rolling Stones, Rolling Stones. né? O próprio Pink Floyd, o Led Zeppelin, era um outro rock Era outro mais rock, Woodstock, tinha Sei. acabado de passar muito tempo antes, mas era um outro momento do rock. Não era o rock... O Elvis, ele lotava shows, Sim, até os últimos shows ali antes da morte dele, ele lotava os Em estádios. Las Vegas, né? Las Vegas e outros lugares dos Estados Unidos também. Só que a música dele já não era mais relevante. Já Não era mais relevante. Ele virou inovadora. músico Não era de mais cidade inovadora. interior. Exatamente. Sabe quando você começa a sair das grandes capitais e tocar Exatamente. no interior? Tem uma coisa importante a ser dita, que é o seguinte: Elvis ainda tem o maior contrato já assinado na história do show business e muito difícil de ser superado esse contrato, que foi o contrato de 5 anos para tocar no Hotel Internacional em Las Vegas. Ele ganhou $500 mil por apresentação durante 5 anos. Esse contrato inicial, um contrato de $5 milhões em 69, eles fizeram um cálculo, algo em torno de $250 milhões hoje, e foi assinado numa toalha de mesa. Essa toalha de mesa, pela primeira vez na história, foi retirada do cofre e está aqui na exposição. Tá aqui em São Paulo. Está manchada de vinho, está manchada de comida, e tem um negócio muito interessante. O dono do hotel falou: eu dou $50 mil, que seria hoje, sei lá, R$1 milhão, para o Elvis assinar essa toalha. O Coronel Parker ligou no quarto, o Elvis desceu e está lá a assinatura do Elvis Presley nessa toalha. Essa toalha está aqui. Mas esse momento de mudança do Elvis, eu acho que levou ele para uma depressão. Ele era uma pessoa que tinha depressão, mas uma pessoa muito difícil de ser controlada. O Joe Gershel, que era o braço direito dele, Joe Esposito. Joe Esposito, que era o braço direito dele. Eu tive a oportunidade de conversar com ele há uns 2 meses, 1 mês e meio, no aniversário de 35 anos da morte. Perguntei: Joe, era impossível vocês terem feito alguma coisa? Eu falei assim: Rafael, como é que você chega para o homem mais importante da música no mundo e fala que ele tem que ser internado, ou que ele não poderia mais tomar aquele remédio esse? É muito complicado. Precisaria talvez juntar todos os amigos e toda a família junta e tomar a decisão e colocar isso. Aconteceu tarde demais. Teve uma circunstância trágica, que é o fato de que ele morreu com overdose de remédios. O Michael Jackson, que casou com a filha do Elvis, também morreu de overdose de remédio. Eu não acho que foi overdose, é porque ele estava debilitado mesmo. Ele é sedentário. Naquela noite ele jogou racquetball com os amigos, depois de tempos que ele não jogava, ele foi no dentista, voltou para casa, não conseguia dormir. Foi dentista às 11 horas da noite? Foi, que é a última foto dele, inclusive. Ele já não tinha mais controle dos horários? Não, nada? ele só dormia de dia e ficava à noite acordado. Isso, todo mundo que vivia do lado dele tinha que ter esse horário. O Elvis ia dormir 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, todos os dias. E ele tomava remédio para dormir lá para meia-noite, 1 hora. E aí tem remédio para acordar, para ir para os shows, quando ele acordava às 4, 5 horas da tarde. E essa história de remédio para dormir e remédio para acordar debilitou o sistema minando, cardíaco dele, ele teve um infarto. Vai minando, exatamente. Ele morreu de infarto. Infarto. Tá. Ô, daí, para encerrar, quanto tempo ainda dura o mito Elvis? Eu acho que daqui 100 anos vai ter... Vamos estar fazendo essa pergunta. Vai ter gente descobrindo o Elvis, vai ter gente vendo os vídeos do Elvis, ouvindo as músicas. Eu acho que não para mais, assim. É
vai ser uma lenda eterna, assim. Ele já era uma lenda em vida. Quantas vezes por semana você põe o disco do Elvis para ouvir em casa? Eu ouço Elvis pelo menos uma vez por dia eu ouço. Hoje vindo para cá, eu vim ouvindo Elvis. É mesmo? Que música você ouviu hoje? Eu estava ouvindo um CD especial, um CD do especial de 68, Sim. que tem várias músicas extras, erros de gravação, eu vim ouvindo esse disco. Mas que música, assim, chama a sua atenção? Assim, a música que eu mais gosto, assim, que eu gosto muito de ouvir em várias versões ao vivo, de estúdio, é Suspicious Minds, assim. Suspicious Minds. Eu gosto muito. E você, Rafael, qual que você canta no banheiro? A música, para mim, que me emociona é My Way, cantada por ele. A música que eu mais me emociono. My mas... Way é aquela do Sinatra? Mas os dois cantaram, né? E você prefere a do Elvis? Eu prefiro a do Elvis. É mesmo? Você tem que escutar, né? Tem um timbre. Os dois são impressionantes, mas eu tenho que ser imparcial, né, nesse momento. Mas essa é a música que eu mais gosto. American Trilogy também é uma obra de arte. É uma música impressionante que eu curto muito. Mas o Elvis vai ficar. Além desses 100 anos aí. Exatamente. E nós vamos estar velhinhos e vamos ficar ouvindo o Elvis Presley. Nós não vamos mais estar aqui, o pessoal vai estar escutando o Elvis. Bom, nós vamos encerrar o nosso programa, é uma pena, mas nós vamos agora ouvir um pouquinho do American Trilogy. Oh, I wish I was in the land of cotton. Old times they are not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland. Sing it, fellas. Oh, I wish I was in Dixie, away, in Dixieland. I'll take my stand to live and die in Dixie. For Dixieland I was born, early Lord, one frosty morn. Look away, look away, look away, Dixieland. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His fruit is marching on. So hush, little baby, don't you cry. You know your daddy's bound to die. But all my trials, Lord, soon be over. E você pode rever esse programa no site da Record News, no portal R7, na companhia do Rafael, na companhia do Odair e na companhia insuperável do Rei do Rock. Boa sorte! Record News Jornalismo 24 horas de plantão. Glory, glory.